Olá pessoal, vejamos aqui uma questão de física do Enem, nesta nossa videoaula de número 16. Uma questão envolvendo campo magnético. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. Então, temos aqui a figura ilustrando a situação do íon de carga aqui, no caso positiva, descrevendo um movimento circular uniforme, combinado com um movimento retilíneo ao longo, no sentido do eixo X positivo. A massa do íon, medida por esse dispositivo, será. Então, vejamos qual a alternativa que serve como resposta para esta questão. Então, temos aqui como valores conhecidos a carga Q, a intensidade do campo magnético B, o número de voltas dado pelo íon e o tempo para isto. Desejamos aqui uma expressão para a massa deste íon. Do movimento circular uniforme associado ao movimento helicoidal, nós temos aqui que a condição básica de que a força centrípeta é igual à força magnética. A expressão da força centrípeta, massa vezes o quadrado da velocidade do íon, dividida pelo raio da trajetória. Enquanto que a força magnética, no caso do movimento circular, com o ângulo entre o campo magnético e a velocidade sendo de 90 graus, a força magnética fica escrita na forma BQV. Próxima etapa, podemos simplificar a velocidade. Primeiro membro, ficamos com m vezes v sobre r, e no segundo membro, b vezes q. Chamemos esta igualdade de 1. Também podemos escrever, a partir do movimento circular uniforme, que a velocidade é a razão entre 2πr e o período. T maiúsculo aqui, o período do movimento. Velocidade, ΔS sobre ΔT. No caso de um movimento circular uniforme, uma volta é o comprimento de uma circunferência, 2πr, e o tempo gasto, por definição, para esta volta, corresponde ao período t. Portanto, isolando-se aqui t, trocamos a posição de t com v, a velocidade, e ficamos com t igual a 2πr sobre v. Agora, por meio de uma regra de 3 simples,
podemos escrever para uma relação entre o número de voltas e o tempo, que para uma volta, o tempo correspondente é o período. Para n voltas, o tempo t minúsculo. Ou seja, o tempo t minúsculo é igual a n, número de voltas, vezes o período, t maiúsculo. Mas o período, 2πr sobre v. Então, t igual a n, que multiplica 2πr sobre v. Mas, de 1, temos que a razão r sobre v, aqui apenas faço uma pequena observação, que nem o r e nem o v, nem o raio e nem a velocidade, né, aparecem como dados do problema. Então, precisando ser, né, eliminado. Então, vai ser eliminado desta forma aqui, na forma de uma razão, r sobre v. Voltando aqui, né, rapidamente, se isolarmos aqui, né, r sobre v, né, note que vamos ficar aqui com m sobre bq. Então, aqui, reforçando, a razão r sobre v é igual a m sobre bq. Logo, voltamos para a expressão de t, t é igual a n vezes 2πr sobre v, e no lugar de r sobre v, vamos substituir pelo resultado m sobre bq. Então, fazemos isto, t igual a n, que multiplica 2πm sobre bq, reforçando, no lugar de r sobre v, colocamos m sobre bq. Então, finalmente, como desejamos a massa, podemos escrever que esta massa m é igual a q vezes b vezes t, dividido por 2π vezes n, número de voltas. Ok, pessoal? E esta expressão aparece na letra A para esta questão do Enem. Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio. Aguardem novas resoluções aqui dentro do segmento para o Enem. Além de física, também é possível acompanhar resoluções em química e em matemática. Desejo a todos sempre bons estudos, boa preparação, sucesso nos exames e, se possível, inscrevam-se no canal, incentivando o projeto de mais videoaulas. Até a próxima resolução. Um abraço a todos.